Pronto, conseguimos. Bom dia, boa tarde, para quem está chegando agora. Hoje nós estaremos falando sobre tutoria, né, que é a outra colocação que o amigo Zé tinha sugerido. Ele falou que vai tentar chegar, mas talvez tenha um atraso, tá? Então, primeiramente, vamos organizar a nossa dinâmica de grupo. Quem poderia ser o guardião do tempo? Certo, Luiz? Hoje o Luiz não vai conseguir ser o nosso guardião do tempo. Quem pode ser, então, o nosso guardião do tempo ou guardiã do tempo? O que é o guardião do tempo? Ele ajuda a fazer a construção da gestação do tempo para podermos organizar a nossa dinâmica. Nós temos 1 hora, né, de construção dessa formação. Então, quem poderia ser o guardião do tempo? É muito importante que, como nós estamos todos participando aqui, que as pessoas também se proponham a assumir, né, e estar construindo junto, que nós construímos juntos. Bom, acho que a nossa reunião vai ter que aguardar, então. Como que faz? Bem, tá aí. Só um pouquinho, Bia. Ô, Bia, você quer explicar para a Thaís como faz a construção do Guardião do Tempo? Posso falar, estava me candidatando a ser a guardiã do tempo. Se quiser, pode ser também. Mas pode ser você também, Thaisa. O guardião do tempo é o seguinte, a gente combina um tempo que cada pessoa tem para falar, por exemplo, 3 minutos para cada pessoa. E aí a pessoa que está como guardiã do tempo fica tomando conta dos 3 minutos, e quando dá o tempo que o grupo combinou, avisa para a pessoa que já deu aquele tempo e pergunta se ela precisa de mais algum tempo para finalizar o que ela estava falando. É basicamente isso. Você pode ficar hoje com essa função, Thaís? Eu fico, eu só peço desculpa se por acaso eu errar, eu falhar, tá? Mas eu fico sim. Agradecida, Thaís. É assim, nós aprendemos construindo, né? É aprender aprendendo. Aprender a aprender assim. Então, e não tem erro, tá? Existe uma construção da gente ver a melhor forma de gestar o tempo, tá? Essa construção da gestão do tempo, da gestão da animação, né, que são das mãozinhas, para ver quem vai estar falando, do guardião da memória, toda essa construção, ela faz parte também da tutoria. Vai ser extremamente importante na construção quando estiver sendo feitas tutorias ou quando vocês estão fazendo a tutoria. Porque se nós não temos a organização do tempo, se nós não temos a memória, e se nós não temos a organização também da animação, que são as perguntas, né, a construção de perguntas e respostas, nós vamos ter muita dificuldade na hora de colocar o paradigma da aprendizagem em prática. Por isso que o amigo Zé trouxe, né, essa construção dos guardiões, que vem do professor Lauro de Oliveira Lima, né, que a qual ele fazia essa construção de dinâmica de grupo, e o amigo Zé trouxe como esse nome dos guardiões. Mas é a mesma ideia, que são a ideia das funções, onde se constitui essa cooperação. Então, agradecida, Thaís. E aí, uma pergunta, tudo bem organizarmos 5 minutos? E se precisarmos de mais, nós podemos conversar? Tudo bem para todos? Aqui nós estamos fazendo o acordo de convivência, né? É um acordo para nós organizarmos o nosso tempo hoje. Então, Thaís, 5 minutos, tá? Aí, se precisar, se você falar, olha, deu 5 minutos, pode entrar mesmo, com licença, tudo bem, deram 5 minutos, gostaria de informar, precisa de mais um tempo. As pessoas, às vezes, falam assim, mais um minutinho, mais uma... Aí você fala, mais um minuto? Tudo bem, então vou estar informando. É assim mesmo, tá? Não tem nada de errado dentro dessa construção. Tá bom, obrigada. Agradecido. Então, quem pode ser o nosso guardião das mãozinhas hoje, que vai estar fazendo a animação, né, das perguntas? O guardião das mãozinhas é aquele que, a partir do momento que as pessoas levantam as mãos, a pessoa vai informar, olha, tem essa mão levantada nessa sequência, primeiro essa pessoa, aí a pessoa, ela entra para falar. Isso é muito importante na construção também, porque é necessário, inclusive, depois que eu trabalho com as crianças, porque essa humanização começa aqui. Por isso que nós fazemos muito esse treinamento, né, dentro dessa construção. Sim, Bartira? Posso ser eu. Olha que maravilha. Agradecida, Bartira.
É Bartira mesmo. Lindo Isso nome. mesmo. Nome indígena, bem povos originários brasileiros. Lindo nome. Qual etnia? É tupi, significa flor em tupi. Que lindo. Bem-vinda, Obrigada. Flor. Obrigada. Bom, então, e o Guardião da Memória, eu vou disponibilizar para vocês aqui um drive que nós estamos escrevendo em todos os encontros, para as outras pessoas poderem saber também o que foi falado e trazer algumas perguntas que nós acabamos não conseguindo responder ou conversar durante os outros encontros, tá bom? Já coloco o drive aqui. Aí todos, por favor, uma ajuda coletiva para colocarem ali o que vocês verem pontos importantes para a gente manter a nossa memória, senão a gente não esquece o que construiu nos outros dias. Então, hoje, nós estamos construindo a ideia da tutoria. É claro que tem outras questões também ali no Drive, que se vocês quiserem trazer, são sempre bem-vindas, tá? Ou outras questões que vocês tenham para perguntar, ou questionar, ou trazer uma dificuldade. Então, a pergunta é, como está a construção de tutoria nas suas localidades? E se eu não estou fazendo tutoria, ou eu não sei o que é tutoria, por favor, façam a pergunta também, para que nós possamos compartilhar aqui e trazer esse conceito de tutoria, que é diferente de tutoria EAD, é uma tutoria de comunidade de aprendizagem. Então, muitas vezes é difícil conceituar. Então, a gente sempre retorna esse ponto para trazer quais são as questões que conceituam, que fundamentam, né, essa construção de tutoria e como essa prática de fazer. Então, fica a questão. A primeira a levantar a mão sou eu. Eu já li, inclusive, um pouco aí, até, né, depois de ouvir o Pacheco, um pouco sobre qual o conceito, de onde vem essa questão da tutoria, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais o conceito aplicado às comunidades de aprendizagem. Certo, Bartira. Então, quem gostaria de falar sobre esse conceito da tutoria para se ter uma noção dessa construção e como funciona? Bom, eu posso começar. Então, eu me coloco para começar. Então, Bartira, nessa construção de tutoria, a fundamentação, ela começa pelo paradigma da aprendizagem e o paradigma da comunicação. O paradigma da aprendizagem, ele trabalha a partir da construção da aprendizagem, do interesse que o aprendiz tem, não de uma construção de intervenção para que seja feito a partir daquela didática que nós queremos desenvolver, que nós chamamos do paradigma da instrução. Entendendo que a instrução é importante, a instrução ela tem uma construção mais profunda, ligado inclusive às artes, ligado à vivência, ao isomorfismo, a você repassar o ser que você é para o outro ser, mas aí é ligado mais à questão dos valores. E tem que ter muita ética para também trabalhar o paradigma da instrução, porque quando você repassa aquilo que você está fazendo uma construção em conjunto com a pessoa e é o que tem, né? Então, normalmente, nós, como estamos vivendo uma educação bancária, como já dizia, né, nosso saudoso Paulo Freire, o que ocorre é passar essa questão mais de mercado, de economia, e não uma construção de aprendizagem, tirando que os próprios professores não conseguem nem exercer o paradigma da instrução, porque eles não têm a educação de repasse nas mãos. Eles têm que usar um livro didático, eles têm que ter uma secretaria que fala que eles têm que fazer aquilo na sala deles, então eles não têm essa liberdade e autonomia. Só que nós temos essa liberdade e autonomia, mas nessa forma tradicional não se tem essa liberdade e autonomia, por isso que nós construímos a partir de nós mesmos. Mas falando do paradigma da aprendizagem, o que ocorre é o interesse do aprendiz. Então, nós vamos construir com o aprendiz as perguntinhas. As perguntinhas são aquelas que o amigo Zé sempre traz, né? O que você quer aprender? Com quem você vai aprender? Como você vai aprender? Onde você vai trazer suas fontes, né? Onde você vai aprender? Qual é a vizinhança? Você pode trazer outras questões também, né? Qual a vizinhança que você vai estar utilizando, ou o círculo de vizinhança, que são o círculo de pessoas que você vai estar coletando esse dado, né? Para você trazer essa aprendizagem. Mas, inicialmente, são as 4 primeiras perguntas que você faz com o aprendiz. O aprendiz, ele não tem idade. Lembrar que a educação, ela é uma construção antropogógica.
Então, ela é uma construção que é desde o nascimento até o nosso último suspiro. E essa construção de tutoria, ela pode ser feita com qualquer pessoa. Não tem, eu sou da educação, eu não posso fazer uma construção com alguém que é da medicina, ou eu sou médico, ou eu sou enfermeira, eu sou pedreiro, não importa a sua profissão. A construção de aprendizagem, ela é para todos. E nós trazemos muito esse princípio da comunidade de aprendizagem, onde ocorrem essas trocas. Eu acredito que eu travei... voltei. Então, dentro disso, o que seria, de fato, a construção de tutoria? É possibilitar que você consiga construir uma aprendizagem a partir do momento que você vai organizar um tempo, você vai organizar pelas perguntas, você vai organizar pelo interesse do aprendiz, seja ele em que idade qual for, a profissão que for. Pode ser feito, nós duas aqui podemos fazer, por exemplo, eu posso começar uma tutoria com você te perguntando, né, Bartiro, o que você gostaria de aprender? Com quem você vai aprender? Como você vai aprender? Né? Até você me trazer quando você vai me apresentar, que aí é o que nós chamamos de evidência de aprendizagem. A evidência de aprendizagem é o que fundamenta e ratifica a tutoria. Não tem como fazer uma tutoria de comunidade de aprendizagem sem que se tenha evidência de aprendizagem. Porque a evidência de aprendizagem, ela vai mostrar qual foi a construção do aprendiz. E dentro disso nós temos os roteiros, que é a construção do roteiro, que é onde o aprendiz vai colocar o que eu vou aprender, como eu vou aprender, com quem eu vou aprender, até quando eu vou aprender, quando eu vou apresentar, que tipo de materiais eu vou utilizar, né, o meu círculo de vizinhança, quais vão ser as pessoas que eu vou estar perguntando. Então, tudo isso ele vai estar trazendo, construído no roteiro dele. E nisso ele vai ter o portfólio. O portfólio é onde vai ter toda essa construção de todos os roteiros e das evidências de aprendizagem dele também, aonde fica disponível essa construção do currículo dele, né? Porque depois você fala, qual o currículo do aprendiz? O portfólio dele vai estar todo o currículo que ele foi desenvolvendo. É claro que para a tutora, ela vai ver naquele portfólio essa construção dos currículos em disciplinas quando ainda está lidando com uma escola tradicional. Querida, licença, acabou o tempo. É assim que faz. Ótimo, é isso mesmo, tem que falar. Então, eu espero que eu possa ter ajudado, é isso mesmo. Thaís, eu acho que só tem que fechar o áudio, agradecer. Então, vou perguntar se mais alguém gostaria de também explicitar sobre a tutoria. A Daniele está com a mão levantada. Obrigada, viu, Zizi? Bom dia a todos. Muito clara a sua explicação, obrigada. Eu tenho uma dúvida, né? Você falou a relação aí, porque quando a gente trabalha na escola, né? Trabalho no município de São Gonçalo, né? Moro em Maricá, e eu estou vendo uma dificuldade aí, talvez você possa me elucidar melhor, é questão de tempo. Porque normalmente a gente fica com os alunos, eu dou aula para o 6º ano de língua portuguesa, então esses alunos, eles vão ter esse período, uma construção, mas depois eles não estarão mais comigo, então assim, não vai ser uma coisa continuada. Essa é a minha dúvida, porque eu vi que é uma questão muito maior de acompanhamento, e se eu tenho esse período, que são, né, de fevereiro até novembro, minha preocupação é essa, porque normalmente é isso que acontece quando eu trabalho, né? A gente faz algo assim muito bacana, mas essa continuação eu não consigo, porque eles vão para o 7º ano, por exemplo, e na minha escola não é pela manhã, é à tarde, eu já não tenho contato com esse professor. Eu teria, de repente, que buscar uma rede de apoio, seria dessa forma, só para eu entender melhor. Então, Daniele, a tutoria, só para esclarecer, ela pode ser feita em qualquer lugar, ela pode ser feita online, então ela não tem essa questão de um local. Quando a gente fala, né, o amigo Zé traz sempre essa questão, todo espaço é espaço de aprendizagem, a aprendizagem ocorre em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer relação. Então, não tem essa necessidade de você estar no espaço rígido, porque a tutoria tem essa liberdade. Uma construção que nós fazemos é a autonomia com responsabilidade. Esses valores, eles vão sendo trazidos para nós a partir do momento que nós vamos desenvolvendo essa tutoria. Por que é importante também organizar e gestar o tempo, ter essa dinâmica de grupo em trabalho de entendimento?
Porque se nós não fazemos isso, o que ocorre é que depois também, por exemplo, eu já trabalhei com 100 tutores. Chega um momento, né, que você, consultores ou aprendizes, chega um momento que você tem que se organizar no seu tempo. Por quê? Porque senão, como é que você faz para conseguir lidar com tanta informação e tantas construções ao mesmo tempo? Por isso que é importante tanto trazer essa construção desde agora, em aprender a fazer o roteiro, em fazer a memória com o portfólio, né? O Luiz colocou uma conceituação muito boa aqui também no chat. Então, essa é a importância de exercer essa construção, tá, Daniela? E lembrar que você pode falar em qualquer momento. Eu só dou a sugestão de você organizar seu tempo. Também não abrir todo o tempo, porque senão depois fica difícil de organizar, mas marcar um tempo que você se coloque disponível para construir essa tutoria com os aprendizes que você tem. Tá bom? Acho que isso. Obrigada. Agradeci. Alguém gostaria mais de complementar sobre essa construção da tutoria? O Luiz está trazendo algumas questões colocadas aqui no chat que vale a pena estar lendo. Vou estar lendo, tá, Luiz? Que eu sei que você está no lugar público. A aprendizagem não se faz apenas de pergunta e resposta. Quando o aprendiz pesquisa assuntos do seu interesse, roteiros, e recolhe informações, portfólio, é necessário duas ações fundamentais que normalmente... Eu acredito... que normalmente é o adulto que ajuda a fazer. Sistematização e estruturação da informação. E o Luiz coloca também que o tutor aconselha, orienta e protege, deixando o aprendiz fazer o seu percurso. Constrói com. Né? Então, mais um complemento. Alguém mais gostaria de fazer algum complemento sobre como funciona a tutoria, para ajudar a ter esse entendimento? Bom, alguma dúvida mais sobre construção de tutoria? Então, sobre a prática de construção de tutoria? Algum ponto que vocês vejam que é importante trazer ou dificuldade que estão tendo? Como pergunta? Tem uma dúvida prática aqui, quase que uma curiosidade. Qual é a idade mínima de uma criança, pela experiência de vocês que trabalham com crianças, que é possível começar um processo de tutoria? E depois o Gregory está com a mão levantada. Então, com licença, eu gostaria só de trazer uma reflexão sobre a sua colocação, que a gente não dá respostas totalmente, mas essa, né? E depois a gente pode passar para o Gregory também. Bartira, desde o 0 até o último momento de respiração, só para explicar. Como é que funciona a construção de tutoria com os bebês recém-nascidos, por exemplo? É a observação. Nós podemos pensar que não tem nenhuma construção de tutoria com os bebês recém-nascidos, mas tem sim. Inclusive, é uma sugestão para as mães, para trabalhar desde a tenridade essa construção de comunidade de aprendizagem, essa educação humanizada, é trabalhar a construção com o bebê. Porque o bebê, ele dá sinais de tudo que ele está precisando e de tudo que ele está aprendendo. Quando ele começa a mexer os dedinhos, quando ele começa, né, pegar as mãos, tudo isso, você observar, fazer as anotações e ir construindo um roteiro para a criança, percebendo como é que está sendo o seu desenvolvimento, essa aprendizagem, ela começa assim, nasceu, já começa essa aprendizagem. Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber que ela está trocando e como é que eu posso perceber as evidências? Por exemplo, a criança, quando ela está desenvolvendo, digamos assim, com poucos dias de vida, né, que ela está aprendendo a mexer os dedinhos. Quando você vai ajudando ela, pegando cada dedinho dela assim, ela vai sentindo, ela vai segurando os seus dedos. Isso aqui é uma construção de aprendizagem. Nisso, você vai perceber depois que a criança, passado um mês, ela já vai pegar a sua mão e ela vai responder, ela vai começar a pegar os seus dedos também. Então, isso é evidência de aprendizagem. Por isso que a observação, principalmente assim, antes do 1 ano, que ainda é mais difícil fazer esse desdobramento do que a criança está te respondendo, né? Tem que ter um campo de atenção na criança para perceber e fazer uma construção com ela. Normalmente mães e pais que fazem, né? Que percebem a primeira gesticular, que percebem quando a criança já começa a mover o pescoço, quando a criança já começa a ficar mais, né, em pezinha, quando a criança começa a andar. Então, tudo isso é uma construção que pode ser feita de tutoria. A própria
caminhada, a própria criança começar a andar. Normalmente, eu estava até falando sobre isso, que muitas vezes as mães colocam andador. E o andador é muito grave para as crianças, porque ele atrapalha toda a construção da coluna da criança e do desenvolvimento psicomotor, que vai dar problema, inclusive, na fala e na escrita, quando a criança desenvolver a alfabetização. Por quê? Porque, claro que a alfabetização começa quando você começa a respirar, você começa a se alfabetizar. Só que essa alfabetização, ela também vai decorrer aí até a formação do cérebro, que só vai terminar lá para os 33 anos que nós temos a nossa finalização de formação do cérebro. Antigamente era considerado 21, agora já se sabem que é com 33 anos, né? Alguns especialistas ainda estão falando que é 35, que é a nossa parte mais avançada. Então, nós nos tornamos adultos mesmo a partir dos 30 anos, né? Para ter uma noção como funciona essa alfabetização e como ela é um aprendizado muito longo. Né? Por isso que nós somos seres que nos preparamos e temos toda uma comunidade, é dito que precisa no Ubuntu, né? Precisa de uma comunidade toda para construir a aprendizagem de uma criança. Por isso, porque para se tornar adulto demora 30 anos, né? Não só por isso, mas é uma brincadeira para trazer essa fundamentação. Então, a criança, quando ela começa a andar, por exemplo, quando ela vai começando a fazer os seus movimentos, ela está construindo o roteiro dela pela ação. Então, essa psicomotricidade do roteiro pela ação pode ser marcado pela tutora, se for a mãe ou o pai, para ir percebendo quais são os desenvolvimentos, e depois conversado com a criança também. As crianças, elas normalmente aprendem a falar porque os pais falam com ela. E uma coisa que está ocorrendo hoje em dia, infelizmente, com a questão da tecnologia, é que os pais têm parado de falar com as crianças. Eles entregam o celular na mão. Aí a criança, ela não trabalha a construção da comunicação. Por isso que ela precisa de toda uma comunidade para conversar com ela e ela ouvir as pessoas falando, ela falar, e não é TV, não é YouTube, não é essa questão, é comunicação de relação, como é que eu posso dizer, presencial, porque você trabalha toda uma questão gestual, cinésica, você trabalha toda uma questão orgânica e natural que nós temos no nosso desenvolvimento como ser humano, né? E o meio ambiente é imprescindível. Mas, Bartira, para explicar como funciona desde esse começo de idade, é porque, primeiro, quando a criança ainda não consegue exemplificar a evidência de aprendizagem dela, ela vai ser por observação. Isso pode ser organizado, inclusive, em estágio de desenvolvimento. Então, você colocar nesse primeiro estágio de desenvolvimento como está funcionando essa construção. A partir do momento que ela já consegue se comunicar para explicar o que ela entendeu, já pode construir roteiro, desenhando, com massinha, com papel, o que você tiver de recurso, com graveto, com folha, com terra, o que você tiver de recurso, você desenvolve. E a evidência sempre é a criança demonstrar que ela conseguiu fazer aquilo que ela se propôs. Se a criança quer andar, quando ela começa a andar, ela demonstra a evidência de aprendizagem dela. O ponto é ajudar ela a potencializar a construção do desenvolvimento dela. Porque, por exemplo, o andador, nós sabemos que não potencializa. Ele, muito pelo contrário, ele vai dar problemas gravíssimos para a criança quando cresce. É a mesma ideia da chupeta, né? É aquela que coloca na boca, que antigamente era muito normal colocar, e deu problemas de dicção para toda uma geração. Causou danos, inclusive, nos dentes, né? De muitas crianças, de muita geração, e no palato alto da boca, que causa danos também nessa questão. Ou seja, por isso que é importante pesquisar, investigar, né, e fazer uma construção desde essa tenridade. Então, nasceu, dá para começar a tutoria. É só diferente a forma de construção de roteiro e portfólio, porque é mais a pessoa que vai estar fazendo. Depois, você vai tirando foto, vídeo, desenho, tudo isso vai ter o portfólio da criança, que ela vai ver todo o desenvolvimento que ela teve, né? É uma coisa que eu sempre aconselho aos pais também a fazerem o álbum da criança, não de fotos, mas o álbum de aprendizagem. Fotos também, sempre bom. Inclusive, as fotos entram nesse álbum de aprendizagem, mas no foco da aprendizagem, no foco da construção da relação do ser humano, tá? Inclusive, eu tenho um livro que fala sobre isso, que é o Movimento Pedagógico e Ecológico. Se você quiser, também eu vou colocar. Licença, acabou o tempo. Você quer falar mais um pouco? Agradecida, Thaís. Tá ótimo. Ela já até agradeceu. Se tiver algum complemento, eu falo. Agradeci. Obrigada, Zizi. Agora temos o Gregory, depois Confluência e Desenvolvimento. Uma questão também bem objetiva e rápida. Queria saber quantos tutorandos cada tutor pode ter, se existe um número ideal, se é sempre um para um, como é que funciona nesse sentido?
também gostaria de responder. Quer dizer, na verdade, é uma reflexão, né? Não é bem uma resposta. Porque a gente fala sempre que não dá essa resposta direta, né? Mas essa construção uma sugestão é começar 1 para 1, para você desenvolver e saber como faz. Depois você passar 1 para 2, 3, 5. Depois você passar de 1 para 15. E quando chega a 1 para 21, normalmente, eu só vou terminar de responder essa questão, já respondo as questões no chat. Quando chega de 1 para 21, normalmente é o que nós conseguimos ter a melhor construção de qualidade, porque já tem estudos, inclusive, que o número 10, normalmente de crianças, quando nós estamos trabalhando numa sala ou num local onde você tem que dar atenção para todos ao mesmo tempo, é um número que você consegue lidar bem a nível cerebral de atenção. Depois de 10, você já começa a ter dificuldade, mas você ainda consegue fazer. E 21 é o limite da nossa atenção já vista com relação ao campo de conseguir dar atenção a todos. Mas se você tem esses aprendizes em tempos diferentes, em construções próprias ou em grupos, você pode fazer até com 100. Eu já fiz tutoria com 100, até um pouco mais. Mas você consegue fazer quando você tem construção de grupos, quando você tem horários próprios para fazer. Agora, ao mesmo tempo, 100, aí já é um tanto complexo, a não ser que você vá trabalhar uma construção de assembleia, que aí não é bem uma tutoria, aí é uma construção de assembleia, né, que eu dou uma sugestão de assembleia de no máximo 300. Eu já tentei fazer assembleia com 500 pessoas, 1.000 pessoas, é muito complexo conseguir fazer assim. Agora, até 300 pessoas tem possibilidade de se construir uma boa assembleia. E com a tutoria também funciona assim. Agora, a sugestão é, assim, se você conseguir se organizar bem, por isso que é importante saber a dinâmica de grupo, saber gestar o tempo, saber gestar a aprendizagem, saber ter essa animação da construção da dinâmica, porque você tem que ter essa precisão de passar de um para outro aprendiz, conseguindo trabalhar cada roteiro e portfólio com cada um, sem você desfocar, né? Acabar falando demais, porque você perde o tempo com outro aprendiz e você não consegue fazer a construção. Lembrando que não é perder tempo, é sempre ganhar. Mas para conseguir lidar com tantos aprendizes, você tem que ter uma organização mais, assim, bem focal, porque senão você não consegue passar todas as construções de tutoria necessárias. Então, uma sugestão, começa 1 para 1, né? Depois 1 para 5, ou até 5, depois 1 para 10, e aí faz uma avaliação de si mesmo, e a partir daí, do 10, é uma sugestão de fazer em horários diferenciados ou em grupos. E se for fazer 1 para 21, por exemplo, fazer construção com grupos, né? Ou seja, você faz uma tutoria um pouco coletiva, né? O que vocês gostariam de aprender em conjunto? Aí, como se fosse ligado ao currículo de comunidade, que aí você consegue fazer uma construção mais acompanhando grupos, grupo A, grupo B, né? Sugestões, tá? Mas não tem, assim, uma regra, não tem um molde. Existe uma avaliação e autoavaliação e a nossa construção cerebral também, tá bom? Agradecida, Gregory. Tem umas questões no chat, depois que o Mauro se colocar, aí eu vou trazer as questões, tá? Que eu vi várias questões aqui. Certo. Então, entendi que é minha vez. Aqui é Mauro, a gente põe o nome de confluência, mas somos Mauro e Valéria. Bom dia a todos, boa tarde também. A resposta da Zizi sobre quando começa a tutoria foi muito oportuna, né? Porque a aprendizagem vem desde a gestação, né? A gente já está aprendendo quando está na barriga, e nasce e começa todo esse processo que ela mencionou. Mas eu queria acrescentar que nessa fase inicial da vida, o grande objetivo de nós, como tutores, educadores, é acrescentar repertório de experiências, repertório de criatividade. Então, com a água, com a terra, com a natureza, o que está sendo construído nesse momento? Está sendo construído muito da percepção motora, da compreensão dos sentidos, o uso do som, o uso da palavra, o uso do corpo. A criatividade é muito importante. Então, o uso da liberdade que a produção artística traz na dança, no canto. Existem, claro, as influências dos meios de comunicação e do consumo, que não são afastáveis, mas nosso papel é acrescentar repertório. Então, por exemplo, a Bartira trouxe
a origem, os povos originários. A gente acabou de estar com crianças que vão fazer uma festa de Capitão América. A gente não tem que brigar com o Capitão América, mas a gente tem que trazer outras referências de existências culturais, etnias. Então, o nosso papel como educadores é aumentar essa diversidade, aumentar repertório. E nesse conteúdo, nesse caminho, um grande aliado de aumentar repertório é a literatura, é contação de histórias. Contação de histórias ou através de livro, ou através de apresentações de fantoche, teatrais, encenações domésticas, porque o dia que o menino diz que quer ser piloto, ou quer ser pedreiro, ou quer ser guarda-parque, ele já teve a imaginação dele já chegou nesses mundos, ou quer ser astronauta, a imaginação dele vai chegar nesses mundos porque a gente contou, porque a gente falou do que existe navegação, que existe alpinismo, que existe engenharia, que existe odontologia, para citar um exemplo. Então, todos esses elementos, eles são apresentados para despertar curiosidade, e em um determinado momento, sim, a tutoria ela ganha essa concretude que o Luiz está falando. É uma relação onde o Luiz está falando, e a Zizi também falou, assim, onde você estabelece um caminhar mais objetivado, né, mais consequente em torno da curiosidade. Vale mencionar as habilidades socioemocionais, o autoconhecimento, a concentração, tudo aquilo que a tutoria vai demandar, ele é construído ao longo desses primeiros anos de vida. A relação entre crianças e adultos, até o próprio ato de esperar alguém terminar de falar para a gente falar, todas essas são elementos que depois a tutoria vai demandar e que são construídos nessa primeira infância através de atenção, como a gente falou, e de cuidados, e queria acrescentar muito fortemente, estímulos lúdicos e criativos, literários ou não. É isso. Obrigado. Bom, então, só para complementar, agradecida, Maura, era isso mesmo, falou um ponto muito importante, que é essa questão da gestação, né? É que na gestação a gente trabalha ainda com uma questão mais intrínseca, né? Da alimentação, da construção dos locais, da construção da relação dos pais com a criança, com as pessoas que estão naquela comunidade, tudo isso vai ser muito importante para o nascimento da criança. Então, só reforçar também, né, que para quem está construindo de ter um filho, de se preparar realmente, de preparar todas essas relações, o seu corpo, e o pai, a mãe, a família, para receber essa criança, que isso modifica a construção da criança, isso qualifica, ela possibilitar ter mais desenvolvimento, não só da sua aprendizagem, mas da sua relação humana. Então, tá? Reforçando esse ponto. Agora, eu vou trazer a questão aqui que está no chat. O Luiz também escreveu aqui. Numa tutoria de 1 para 1, é mais fácil gerir a informação, mas numa tutoria de 1 para 7 ou 8, deve haver uma forma de registro do caminho percorrido, das perguntas realizadas pelo aprendiz. Essa forma de registro fará parte do portfólio do aluno. O Luiz continuou. Para mim, existe um fator crítico fundamental na construção de tutoria, não ser superprotetor e não tirar todo o fator de risco, porque é no erro e no risco controlado que o aprendiz se desenvolve. E também colocou, nós fazemos tutoria com 20 crianças, mas sempre com 2 tutores. Então, aqui já está, né, o Luiz já até trouxe algumas questões dessa construção da prática, e nessa importância, realmente, de, nesse portfólio, e pelo menos o tutor ter essas anotações, ter essa organização. Por isso que é importante o guardião da memória, que nós sempre falamos aqui. Porque imagina, com 20 crianças, você lembrar as perguntas que foram feitas e a construção de respostas. Depois, passando para 30, 40 ou 100, ou às vezes não só são crianças, às vezes são adultos também, só que acabam se esquecendo, né? Ou às vezes é tutor do tutor. Já acontece comigo também, que eu trabalho com os tutores, trabalho com os aprendizes, então, ao mesmo tempo, eu estou acompanhando o tutor e o aprendiz na construção. Se nós não temos um roteiro bem organizado, de perceber como nós estamos construindo o currículo, né, a organização desse currículo, que está ligado ao currículo da subjetividade,
o currículo da comunidade, o currículo da consciência planetária, nós acabamos nos perdendo nessa organização, né? Então, dinâmica de grupo possibilita desenvolver bem essa organização de tutoria, tá? Reforçando. Bom, alguém gostaria de fazer mais algum complemento ou está respondida a pergunta? Olha, Bruno! Olá, Zizi, colegas. Deixa eu tirar isso. Sobre eu gosto de fazer, né? Sei, pode ser chato às vezes, porque eu passo fazendo isso volto lá na origem da humanidade para falar de tutoria, mas eu acho que traz um sentido importante para isso, né? Eu costumo dizer que a tutoria é um processo muito orgânico e ontológico do próprio ser humano, né? Porque a humanidade, sendo um processo que é social, a gente se torna agente ao interagir com outras pessoas, né? A gente não nasce inteiramente humano, a humanidade ela surge de relações sociais, claro, com uma predisposição biológica somado a essas relações. Então, a humanidade ela é aprendida, né? A gente aprende a ser gente com gente. E no momento que essa relação acontece, o espaço da tutoria, ele tá o tempo inteiro. Então, a mãe, quando pega a mãozinha da criança, né, e ergue ela, estimulando para ela dar os primeiros passos, é uma forma de tutoria. Então, primeiro entender que é essa relação onde existe alguém que tem uma trajetória de aprendizagem maior, né, no caso, o tutor, e outro que tem uma outra fase nesse processo, e há uma relação de interação, onde essa pessoa mais experiente estimula o desenvolvimento, isso aí está na história da humanidade, né? A gente vai lá para Sócrates, os discípulos, essa relação toda. Aí um modelo, bem depois, né? A partir ali na reforma, contra-reforma, e depois intensifica na Revolução Industrial, vem o modelo escolar. O modelo escolar, aí sim, é a primeira vez ali que tu pega e separa as pessoas da vida, né, cotidiana, para colocar num ambiente e dizer assim, agora todo mundo no lado do outro vai aprender. Né? A primeira surge na reforma, na contra-reforma, para catequizarem, para instruírem as crianças desde cedo, no momento que a Igreja Católica passa a perder fiéis, né? E as protestantes também querem disputar e começam a criar a primeira ideia que a gente tem dessa sala de aula, desse modelo. Então, essa relação de aprendizagem, como falaram, do tutor, é o quê? É tu, como foi bem colocado ali por todos, e o Luiz colocou no chat, tu vai fazer o quê? Tu tá, e o Mauro também trouxe agora, tu tá instrumentalizando essa criança, essa jovem, para autonomia. Ela é totalmente diferente do processo de sala de aula. Porque o processo de sala de aula, o professor, a relação é sempre de dependência. Se o professor provê o conteúdo, e o professor é aquele que dá a informação que deve ser absorvida, ele é sempre uma dependência. É ele que vai dizer o que eu tenho que estudar. Enquanto que o tutor, o que ele quer mais é se tornar dispensável. O avanço do tutor, ele é demonstrado o quanto no passar do tempo ele é dispensável. Por quê? Porque ele está instrumentalizando aquele aprendiz para a autonomia. Então, não importa, e é por isso que o conteúdo, mas aí ele vai querer estudar, sei lá, sobre um desenho animado, mas que relevância é isso, né? Às vezes entra que relevância é isso? É que a relevância não está no conteúdo, a relevância está nas habilidades necessárias para pesquisar, estudar, investigar. Então, o conteúdo, por que é um conteúdo do interesse? Primeiro, para gerar mobilização, né? E uma aprendizagem significativa, e depois porque, na verdade, isso pouco importa. O que importa realmente é o fato de que ele está aprendendo a pesquisar, a selecionar fonte, a escrever, a sintetizar, a apresentar, né, através da retórica, da oralidade. Ele está aprendendo a fazer uma apresentação visual.
ele é essas, se comunicar, interação, habilidade socioemocional. Então, é o que eu costumo dizer, é mais ou menos assim, é que nem essa, vamos dizer, a gente quer ensinar construção civil, né? Pedreiro quer ensinar a pessoa a construir uma parede. O foco é aprender, mas tu tem que ter o tijolo, porque o tijolo é o que vai permitir tu empilhar e aprender a fazer. O conteúdo é o tijolo, mas o foco é aprender a construir. Então, quando ele está dentro disso, essa é a questão, é ele se tornar autônomo, ele se tornar independente. Tu conseguir ver, quando o tutor diz assim, nossa, ele já tem os interesses dele, ele sabe investigar, ele sabe registrar, ele sabe sintetizar, ele se expressa, pronto, me tornei dispensável. Minha função está... cheguei aonde eu queria, eu não sou mais necessário, é isso. Né? Então, tu vê, o modelo formal, ele é uma relação de dependência. O professor ele está ali sempre para dar o conteúdo e para testar, fazer a testagem. E o tutor não, ele está ali para instrumentalizar, para fomentar, para estimular, como o Mauro falou, para mostrar possibilidades. A criança gosta daquele tema, mas tu vai mostrar como aquele tema se conecta a outros. Então, tu vai estimular que ele vá além, mas com os passos, com o tempo dele, o caminho é dele. É o aprendiz que diz, eu vou por aqui. Mas nessa caminhada, o tutor, por ter experiência, diz, olha, quando tiver isso, tu levanta o pé. Quando tu passar perto de um buraco, tu tem que dar uma volta. Então, a gente não diz para onde ele vai, ele decide para onde vai. O que a gente faz é dar os métodos, as técnicas que ajudem essa caminhada. A trilha é dele, o percurso é dele. A gente está apoiando para que ele faça isso. Pela experiência que a gente tem, a gente ajude ele a caminhar o seu caminho, mas a gente não determina. Então muda muito do modelo, né? A gente não está dizendo, é para lá, tu tem que estudar isso. Não, é ele que está decidindo. Mas a gente vai ensinar o que ele precisa nessa jornada. O que vai ajudar nessa jornada. Pela experiência que a gente tem como adulto, como um ser que já tem uma aprendizagem maior dentro desse processo de aprendizagem. Vou parar porque não falo o resto da vida, Luiz. Tá? Tchau. Beijo para vocês. Bom ver vocês. Agradecida, Bruno. Bruno trouxe uma referência, né, já complementada. Alguém gostaria de fazer mais algum complemento com relação a essa questão da tutoria? Ou com relação a como funciona? Construção da prática. Então, vamos passar para a próxima fase, né, dessa pergunta da tutoria. Quais as dificuldades vocês estão tendo na tutoria? Quem está fazendo a tutoria, né, e quem ainda não está fazendo, por que ainda não conseguiu fazer? Quem ainda não está fazendo, por que não conseguiu fazer? E quem está fazendo, né, quais as dificuldades? Olha, Ana! Bartira, você está aí com a gente? Eu estou. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu trabalho neste momento, este ano estou em 4 escolas e como estou em educação especial, sou um bocadinho apêndice, estou na escola pública, apêndice daquilo que os colegas querem que se faça com os meninos. E quando eu falo em educação humanizada, meu Deus do céu, é um bocadinho complexo porque estão muito presos a manuais e querem que siga. Eu agora, o que eu comecei a fazer é tiro os meninos da sala e vou na onda deles, digamos assim, nos interesses deles, que não tem nada a ver com aquilo que as colegas estão a fazer. E muitas põem, isso irá confundi-los. Eu disse, não, porque é dos interesses deles. Não vai confundir. Isso não é propriamente uma tutoria, penso eu em si. Que ainda não estou a trabalhar muito diretamente com pais. Só tenho uma mãe que está interessada, fala-se em educação humanizada, mas estou a ir um bocadinho antissistema e ir contra aquilo que se está a fazer e querem que eu faça. Essa é a minha partilha. E tenho dificuldades, obviamente, porque as crianças são vistas como propriedade da escola e dos professores e não como quem possa ter interesse e aprender com todos. Não sei se fui clara. Obrigada. Agradecida.
Não temos mãos levantadas no momento. Agradecida, Partida, só para você, tá? É só falar. Ali eu falo só brincando que eu dei oi para Ana, né? Oi, Ana. Agradecida a colocação, Ana. Então, assim, não está tendo dificuldades, mas você já está fazendo o desenvolvimento da tutoria, né? Só que tem esses pontos com relação à escola, né? Que isso aí é o difícil. Só que, assim, indiferente da escola, indiferentemente, a gente trabalha com os aprendizes, né? Muitas vezes o que é difícil fazer é durante o período escolar. Aí que, né, vai se construindo, né? Temos uma mãozinha. Temos o Helder. O Helder, depois o Mauro novamente. Helder, nós estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Não, acho que é o fone. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Ah, é? Escutam bem? Sim. Então, escutando a Ana, bom, ela falando sobre a tutoria, o que fundamenta a tutoria é um trabalho isomórfico, em que precisamos formar um núcleo de projetos, ainda que seja com 2 pessoas no mínimo. É um grupo em que nós possamos perceber que a tutoria ela tem a sua potência, porque ela justamente reflete as necessidades epistemológicas da teoria, das ciências da educação e das leis sobre o que é aprender. Então, aí, Ana, o convite que eu faço é, assim, o que está por trás da tutoria, o que dá conforto à ação da tutoria? São valores, princípios, e a fundamentação desses princípios de acordo com essas leis e essas teorias da educação. Né? Por exemplo, o relatório Delors, tão propalado no mundo, né, que é, aqui no Brasil a tradução da obra é Educação, Tesouro a Descobrir, que fala das 4 aprendizagens, e que a grande parte dos países do mundo são signatárias desse acordo que foi feito 20 ou mais anos atrás. Enfim, para que isso tenha vida, né, tenha potência, seja orgânico, é necessário que haja meios, práticas condizentes com isso. A tutoria, ela busca responder isso. No entanto, é preciso que a gente tenha, como você falou, fez menção a manuais, né, a estruturas, nós temos manuais, estruturas e fundamentações na própria lei, na própria ciência da educação e na própria epistemologia para que a gente possa realizar a tutoria. Há que se fazer um esforço coletivo, ainda que seja de 2, para que o professor deixe de ser solitário, para se tornar um professor solidário, e esse núcleo de projetos se fundamentar na prática. Sem esse horizonte de... Não há conforto para fazer tutoria. Porque é a contramão do instrucionismo. Com licença, só... Zizi travou, né, gente? Zizi, está ouvindo a gente? Zé, seu microfone está fechado. Eu estava a perguntar se estão a ouvir o velhinho ou não. Eu só agora é que pude vir aqui. Não quero interromper o meu amigo Mauro, que está inscrito, mas queria um minutinho depois para vos falar. Tá certo, Zé. A Zizi parece que travou, então eu vou fazer um comentário sobre a pergunta, eu acho que foi da Bartira. A Bartira, ela perguntou como que se dá a tutoria em comunidade de aprendizagem. Na frase dela estava a comunidade de aprendizagem, né? E eu estava falando agora há pouco do repertório, né? Então, Bartira, se eu entendi sua pergunta, é muito importante que a tutoria, ela esteja, como a educação, claro, esteja relacionada à comunidade, ou seja, a maneira como as pessoas vivem
em todos os aspectos, religiosos, culturais, sociais, a geografia, a economia, ou seja, como é que os pais e as mães trabalham. Então, esses elementos todos, eles são muito abundantes e eles são muito relevantes. A gente pode começar pelos sobrenomes, ou pelos locais onde as pessoas nasceram, que é uma maneira de despertar a curiosidade da criança e acrescentar. A gente pode perguntar para os pais, as crianças podem perguntar para os pais como é que elas brincavam nas suas infâncias, como é que era, quais são as músicas que os avós cantaram para elas quando elas eram pequenas. Então, esses são elementos que vão começar a lançar pontes, né, para a interação com os conteúdos abundantes que a comunidade traz e que a educação não só não pode desconsiderar, mas que ela precisa reconhecer, valorizar, ampliar essa interação com as famílias, porque isso vai fazer todo sentido para cada criança, juntar aquilo que elas tiveram na sua primeira infância com aquilo que elas estão trazendo para a escola, para a educação, vamos chamar assim, de educação formal, para a educação escolarizada, como um passo a mais na direção da sua própria plenitude e do conhecimento do universo, do mundo, né? De tudo que a humanidade produziu. Mas é muito comum a gente entrar numa escola e alguém nos acenar com um futuro, quando a gente vai saber muita coisa, desconsiderando que a gente já sabe muito, que as famílias já sabem muito e que as crianças já chegam na escola com um enorme repertório que precisa ser reconhecido e valorizado. Então, o processo de tutoria, ele pode e deve usar esses elementos que a comunidade já traz, porque eles são objeto de curiosidade, eles são objeto de investigação, eles podem ser objeto de aprendizagem, né? Um campo de aprendizagem para todos os tutorandos. Eu só queria acrescentar isso porque na sua pergunta eu entendi que estava implícita a questão da comunidade de aprendizagem. Então é isso. Obrigada, Mauro. Complemento a resposta da Zizi. Obrigada, viu? Eu posso? Pode, Zé. Eu sou a guardiã das mãozinhas, não tem nenhuma mãozinha levantada. Tua vez. Eu não consigo levantar a mãozinha nenhuma. Ah, está aqui. Já sabem como eu estou. Semi-analfabeto digital, eu para entrar nisto já é um milagre. Ora bem, partira. O Mauro já explicou bem, mas tu trabalhas com formação profissional. Ou seja, com jovens, 18, 19, 17, por aí vai. Eu aprendi muito com o Senac, o SESI e outros mais. E aprendi na cidade industrial de Curitiba, durante um ano, no ensino médio integrado, que formação profissional, no vosso sistema, ele funciona no registro do currículo subjetivo. É o projeto de vida da pessoa. É o projeto de vida da pessoa. Mas eu vou parar aqui porque o que o Mauro disse faz sentido, mas teria de contextualizar na formação profissional. E isso talvez fique para outra altura, e talvez até o Mauro e a Valéria saibam muito melhor do que eu fazer isso. O que eu quero dizer-te, para além daquilo que já foi dito, é que ao trabalhar o currículo subjetivo ao nível da formação profissional, nós temos que entender que o centro não é o jovem. A ideia do currículo, do paradigma da aprendizagem não é. Também não é o instrutor. Aliás, a maior parte dos instrutores nem sequer tem curso de formação de professor, portanto temos também que ir com muito cuidado. Nem um, nem outro. Esse jovem tem família. Esse jovem tem um contexto social, esse jovem vive em comunidade. E a formação profissional tem que considerar, se é que já não considera, essas dimensões. Então vai ser muito fácil para o Senac, e em particular para o Senac de Bauru, entrar na resposta à tua pergunta. Então vou deixar para depois, mais com o Mauro do que comigo, a continuidade destas conversas. O que eu preciso dizer neste momento
que está quase a acabar este encontro. Não são para mim as falas, eu estou cá fora. Eu estou no centro de formação da Casa do Professor. Já lá vou. Estou na Casa do Professor de Petrópolis, onde vai ser criado um núcleo de projeto. A partir de amanhã, algumas pessoas participarão no encontro. No dia 10, o dobro das pessoas participarão nesse encontro. E até meados de dezembro, todos participarão de um projeto que vai funcionar paralelamente a estes encontros. Eu continuarei a estar aqui, mas irei participar num outro, onde vós também ireis participar no justo tempo. Não posso explicar mais nada neste momento, até porque seria bem difícil, mas posso dizer-vos que, desta vez, a coisa vai acontecer. Agora vou tirar a fotografia, que eu estou aqui desde as 8 da manhã e ainda vou para mais lugares de trabalho. Agradeço-vos e mostro-vos o povo que está aqui. Lindo, lindo. Até estão crianças, olha. Ô Zé, antes de Não ir é boa embora, deixa eu te companhia. dizer uma coisa. São nossos colegas, Vou Zé, apresentar-vos a não te todos. vás embora ainda, não te vás embora. Estou a apresentar os meus colegas com quem eu fui falar agora. Olá, tchau. Estou a apresentar os meus colegas. Os meus colegas. Os vossos colegas. Os meus colegas. Os vossos colegas. E os nossos colegas. Tchau. Ô Zé, consegues ver Ô onde eu Zé, estou? eu tenho uma coisa. Ah, você foi embora. Agora eu Foi embora. vou ligar Pronto. para ele. Eu tenho uma coisa para falar. Tá, gente, é isso. Valeu, um abraço. Bom ver vocês. Luiz, você você. quer mostrar para gente? Não? Estou aqui no Rio Douro, junto ao sítio onde o Zé nasceu. Hoje estou na cidade do Porto e vim aqui para o exterior, mas o Zé foi embora. Pronto. Já não dá para ver. Mas vocês conseguem ver. E ao fundo está o rio, junto à cidade do Porto. Agradecida, Luiz. Partilha de belezura no encerramento. Lindo, Luiz. Agradecida. Bom, um grande abraço, então, a todos. Estamos fechando nosso encontro com essa belezura. Valeu, Luiz. Gente, um grande abraço. Até logo. Obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigada por tudo. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Grande abraço a todos, a todos. Estamos encerrando.